Boa noite. Vamos à nossa história? Um flautista valente, com sua melodia, ele ousou desafiar até a fera mais sombria. Mas a confiança em excesso pode ser uma armadilha. Ouçam bem essa história, que ela pode ser um guia. Há muitos séculos, num tempo em que os bichos falavam, a lua nascia de dia e o sol nascia à noite. E era nesse tempo que vivia um flautista encantador. Durante muito tempo, com a sua flauta, com a sua melodia, ele encantou pessoas e pequenos animais. Ele ficou tão confiante no seu poder de encantamento que ele desejou novos desafios. E ele teve a ideia de encantar animais selvagens. E para realizar esse desejo, sem nenhuma gestão de riscos, Ana Márcia Passarinho, ele saiu correndo em direção mata dentro, floresta dentro, e caminhou até encontrar uma clareira, um espaço aberto no meio da mata, em que ele pudesse aguardar que os animais aparecessem. E não demorou muito tempo para isso acontecer. O primeiro que apareceu foi um lobo-guará, que não é um animal muito grande, mas é bastante feroz. E ele estava com muita fome, gente. Quando ele viu o flautista, ele foi caminhando em direção a ele, aqueles dentes afiados, as garras afiadas. E o flautista, com medo, tremendo, pegou sua flauta e começou a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. E o lobo foi parando na sua frente, feito um bobo, e não o atacou. Em seguida, apareceu um puma macho. E esse, gente, ele era muito grande e ele estava com bastante fome. Quando ele viu o flautista, ele logo pensou, meu jantar está garantido. E foi caminhando enorme, pesado, em direção ao flautista. Aquelas patas enormes, aquele bicho grande. O flautista, ainda com muito medo, pegou a flauta, assustado, tremendo, começou a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. E o puma, completamente encantado, também não o atacou. E isso aconteceu com muitos outros bichos. Alguns apenas curiosos, outros realmente muito perigosos. Mas todos, sem exceção, foram encantados pela melodia mágica do flautista. Até que um dia apareceu uma onça pintada. Gente, ela também era muito grande, ela estava faminta, havia dias que ela não comia. Ela, quando viu o flautista, chegou a salivar. E foi caminhando em direção a ele, aquele bicho grande. E o flautista, já bastante seguro, pegou a sua flauta e pensou, é só mais um animal selvagem. E começou a tocar, a tocar, a tocar. Só que a onça, gente, a onça não parou. Ela continuou caminhando em direção ao flautista e com apenas 2 golpes, ela engoliu o flautista com a flauta e tudo
E naquele momento, os bichos que estavam ali, perto da clareira, eles ficaram assustados, sem entender o que acontecia. Aquele silêncio é um pesadelo. E, de repente, começaram a ser invadidos por uma revolta e começaram a agredir a onça. Onça, sua bandida, como que você pôde engolir o flautista com a flauta e tudo? A onça, confusa, sem entender o que acontecia. Hein? Hein? Falem mais alto, eu não consigo compreender o que vocês dizem. Gente, naquele momento, os bichos perceberam que aquela onça, ela era surda. E foi assim, o fim do flautista. Com a sua flauta encantada, ele ousou desafiar. Mas a onça, surda, soube se safar. A confiança em excesso, ela pode mesmo nos prejudicar. Lembremos dessa história, porque ela pode nos salvar.